Vai, Corinthians! Ê, Cláudio, hein? Que é isso? Ê, Cláudio, hein? Olha, Corinthians recebeu a proposta da Lazio pelo Yuri Alberto, né, mano? Sim. Mas o Corinthians não achou o valor bem abaixo do que eles esperavam. 22 milhões de euros, né? 22? O Marcelo Paes confirmou a proposta, disse que ela é real, já chegou mesmo no Corinthians, mas não atende a necessidade do Corinthians, pela importância que o Yuri Alberto tem dentro do Corinthians, né? E que eles esperam muito mais do que isso. E também porque, mano, o Corinthians tem 50% do Yuri Alberto. Só que o Corinthians vai ter que dar 10% desses 50% para o André Cury, que foi o acordo que eles fizeram na venda lá com o Zenit e tudo lá atrás. Então, na verdade, o Corinthians só tem 40%, né? Exato. Então, o Corinthians quer uma proposta bem maior. E estão esperando aí uma contraproposta da Lazio. Mas, ô, Mota, uma baita proposta ruim. 22 Já teve milhões de 30, euros né, aí. do Roma, não teve. foi? A proposta hoje, por exemplo, da Lazio, gira em torno de uns 150 milhões. A Roma chegou a oferecer 190 e não levou. Então, uma proposta inferior aí tá na cara que o Corinthians também não vai liberar. Eu repito, Mota, o Corinthians ele não pode hoje liberar o Yuri Alberto, porque com a quantia que o Corinthians vai receber dessa transação, por exemplo, 15% já não é do Corinthians, né? 40%. O Corinthians ele vai ter 40%. Se for uma proposta de 22... Se for 22 vai ser um pouco mano. mais de 8 pau o Corinthians vai ter. Com 8 milhões de euros, ô Motinha, nada. você não contrata ninguém dessa categoria. Você não consegue contratar um jogador de qualidade. Então, nesse ponto, Motinha, não vale a pena você se desfazer do Yuri Alberto. Eu sei que numa dessa aí, o trâmite, por exemplo, o André Cury, aí, que é o empresário dele, fala, olha, então abro mão dos meus 10% para vocês terem aí os 50% também. Mas mesmo assim, pro Corinthians não é vantajoso. E outra, né, mano? Esses 8.800 aí que vai sobrar, você não acha o jogador, cara. Nem parecido. É o que eu acabei de falar. Porque... Você Não. É o que eu tô dizendo assim, ó. Ô, trouxa, o que eu tô falando é o seguinte. Não fui eu. O cara acabou de falar, velho. No futebol, O cara acabou 2 vezes brasileiro. Eu acabei de falar, você repetiu. Você é meio Domênico, velho, de vez em quando. Tá brisando. Você quer lamber tanto o ovo do outro aqui? Não, nem prestou idiota, atenção. deixa eu Nossa, explicar uma coisa que os caras não estão ouvindo. Então, eu vou explicar o que aconteceu aqui, ó. Na hora que o mano começou a falar, o Bruno Bittencourt, ô trouxa, acabou de me chamar e eu tirei o fone pra ouvir. Quando eu voltei pra falar, esse outro chupeta que já tinha falado. Você faz isso direto, não vem querer dar desculpinha colocando o Bruno na roda, não. Tá, a culpa é do Bruno. Mano, mas com esse valor aí fica difícil pra trazer um outro atacante também. Ô, Marcão, tá com delay aí, Marcão. Ó, vamos lá, Marcos. Esse Vieira, eu vou te falar, é um capacho. Mas, mano, o que valoriza ainda mais o Yuri Alberto é que ele tá tirando a cidadania italiana também, né? Ele não ocuparia uma vaga de estrangeiro lá no futebol europeu, não é isso? Mas isso ele já fez aí de maneira premeditada, né, Marcão? Porque a gente sabe que o jogador, inclusive, já vale mais quando ele chega com passaporte comunitário. Já. Sim. Mas a proposta forte, Marcão, pra falar a verdade, eu não acredito que o Yuri saia agora. Eu acho que se houver, de fato, aí uma saída do Yuri Alberto, vai ser no meio do ano, que é a janela forte. Agora é mais time emergente que vai tentar fazer uma proposta aqui, uma proposta ali. Mas eu repito, a proposta da Lazio é inferior à proposta que veio da Roma. Então não vai dar jogo, não. Isso, mano, agora, por exemplo, FIFA revogou o transfer ban do Corinthians. Então, a partir de agora, o Corinthians pode fazer as negociações, né? Vai registrar o Gabriel É o time com a melhor fama de pagador aqui no continente americano. Não é possível, cara. Sim, Meu Deus. Paga muito mesmo. Vocês acabaram de sair do transfer ban agora, cara. Mas aí que tá, irmão. O Corinthians tá antecipando que ele já pode dever. O Corinthians já tá antecipando. Quem tá com dívida faz a fila aí que eu vou pagar. Isso aí já demonstra boa fé, velho. Vocês têm que agradecer o transfer ban, velho. Vocês iam receber cada contratação, que esse transfer ban é a salvação da Copa do Brasil. Os 70 milhões que vocês receberam de empréstimo aí, deve ter sumido já. Não vou nem ver. Nem ver. Não, mas, ô Mota, esse praticamente 41 aí foi do Santos Laguna, né? Menos, deu 34,5. Não, mas com imposto tudo foi 41. 41. Mas enfim, o Corinthians ele tá agora já também mandando representantes pra Argentina pra solucionar o caso do Garro, envolvendo o Tadjeres. Então, nesse ponto aí, o Corinthians ele já tá tentando aí já intermediar situações que, cara, de verdade, deveriam ser obrigação de qualquer clube. Eu falei ontem já, mas eu acho que vale a pena repetir, porque quando você faz uma dívida, você tem que honrar com ela, porque muitas vezes você pega um jogador de um clube pequeno, tá dependendo daquele ativo para poder pagar suas contas, pagar suas dívidas, e se você não paga esse clube, vira um efeito cascata, porque esse clube vai ter que entrar na FIFA, aí depois você recorre, aí vai pro CAS, aí vai demorando, você pode quebrar um clube pequeno. Então, eu acho que o Corinthians aí não tá fazendo mais do que obrigação de quitar as dívidas que ele tem.
Vamos lá, e o Marcelo Paz foi apresentado hoje, né, mano? Sim. E ele falou aí sobre o que vai fazer no Corinthians e como é que ele vai trazer contratações. E dos dramas dele aí é o seguinte: não fará loucuras financeiras, né? Porque diz que não pode fazer. O Corinthians está nessa situação por ter feito loucuras financeiras, né? Que não fará, vai ter que agir com criatividade. Ele fala que o Corinthians vai sim a contratações, mas oportunidade de mercado, né? Desde que o jogador esteja livre ou empréstimo, que o Corinthians não vai comprar, né? Que o Corinthians não tem condições de comprar agora e que vai ter que usar muita criatividade para formar elenco. Que eles querem ter 2 jogadores aí por posição, né? Jogadores que venham para jogar mesmo, que tenham qualidade, mas que tudo isso vai ser feito com criatividade. Agora... Mas, ô Mota, eu não sei aí como é que vai ser a passagem do Marcelo Paes aí pelo Corinthians, mas ele já começa bem com esse tipo de declaração, que muitas vezes não agrada o torcedor, mas eu acho que o dirigente aí que é competente e bem intencionado, ele tem que agir assim. Ele tem que olhar o cenário atual e tentar fazer uma limonada com pedra. Essa é a verdade. Agora, quando você pega aí uma série de incompetentes e uma série de pilantras que muitas vezes são colocados aí nesses cargos, que são estrategicamente prometidos pós-eleição, a gente vê dirigente aí incapacitado, vamos colocar assim, para não dizer bandido, fazendo essas extravagâncias justamente porque a gente sabe que a roda precisa girar no futebol. Aí é a frase do Capitão Nascimento, o sistema é F. Então, nesse ponto, Motinha, eu acho legal aí realmente o Marcelo Paes vir com esse papo, porque você mostra que tá tentando realmente reestruturar o time. E quando você realmente tem um time estruturado no extracampo, você consegue ter um time estruturado dentro dele. O Flamengo não tá montando hoje esquadrões à toa. Em determinado momento precisou ter decência na administração e parar de falar que é Flamengo e a gente vê depois como é que faz. O Palmeiras fez a mesma coisa. Então, quando você tem uma conta bancária aí saudável, você tem investimentos aí, você tem dívidas que você realmente aí consegue contornar melhor para não tomar transferban, para não ficar bloqueado, para não ficar tendo toda hora que passar vergonha na mídia, isso descredibilizar a sua marca. Fogo, né? Não, porque o Corinthians, Mota, quando ele aparece no negócio de transferban, notícias envolvendo aí calotes, enfim, tudo isso daí é um dano pra marca, velho. Você perde credibilidade no mercado. Muitas empresas também evitam de estar associando sua marca com um clube desse, que o dirigente é preso, que o dirigente está sendo investigado, que o dirigente muitas vezes vai responder na polícia. Né? Entendeu? Isso daí acaba gerando um descrédito. Né? Mas, mano, sair do Transferban agora não preocupa o corintiano? Deles fazerem algumas loucuras para trazer jogador para Libertadores e tal? Não era melhor permanecer sem poder gastar? Não, porque agora com o Marcelo Paes, o Danilão, foi o que eu falei. É um cara que vem com um discurso responsável. E o Marcelo Paes, na apresentação dele, antes mesmo de ser oficial, quando ele foi anunciado, ele deu uma declaração dizendo que se deixarem ele trabalhar, em outras palavras, mas ele dando a entender que se ele tiver o livre-arbítrio ali dentro, que se ele não tiver realmente uma pessoa enchendo o saco por trás, ali pus você, mas quem manda sou eu. Ele vai fazer realmente isso. E o grande dirigente tem que fazer isso, Danilão. Porque não adianta você querer meter o pé pelas mãos. Que é a história do Michael, né? Que ele chegou e interferiu. Porque quando o Corinthians fez o acordo com o Michael, seriam 3 anos de contrato. Quando ele viu, ele falou, opa. Ele falou, gente, aí foi que deu a confusão, porque ele chegou e falou, vamos fazer 2 anos. E aí foi que entrou o Galo na parada, porque o Shakhtar e o Michael ficaram, opa, não era, o acordo não era 3 anos? E ele achou demais. Mas, ô Mota, 1 ano de contrato pro Michael, eu já acho que seria uma extravagância. 2 anos já era uma baita de uma sandice. 3 anos é pra prender quem fizer o contrato. Com todo respeito, eu não vou ficar me baseando num recorte de 4 partidas que o Michael fez aí no término do ano. Nessas partidas que ele foi muito bem na Copa do Brasil. Mas o Michael, se você pegar a trajetória toda, principalmente depois do segundo empréstimo, aí a renovação do empréstimo, ele não tem sequência, cara. Não tem sequência. O Michael vira e mexe, ele fazia um jogo pontual bom aqui ou ali, mas é um cara que, mano, tem 28 anos de idade, eu acho. Mas, cara, com um físico de 70. Não vai durar muito mais tempo, né, mano? Então, que seja feliz no Atlético, que ele consiga dar a volta por cima, enfim. Mas no Corinthians eu acho que seria um absurdo oferecerem esse contrato de 3 anos pra ele. E a prioridade agora é lateral direito, né, mano? E atacantes pela ponta. Sim. Essa é a prioridade do Corinthians pra trazer. E diz que toda a base, o negócio, o exemplo que ele deu, até inclusive ele falou na entrevista, é o Gabriel Paulista, né, mano? Que abriu mão de dinheiro pra vir pro Corinthians. Sim. Né? Chega, já 4 milhões e meio de euros. Já tá em São Paulo pra fazer os exames e assinar o contrato, viu? É isso, Motinha. Boa.
Boa. É nóis. Acabou o Coringão? Então, só pra finalizar também, tem uma notícia com relação aos bastidores, com relação à entrada de torcida. O STJD, ele acabou caçando o que o TJD de São Paulo tinha liberado. De novo. Pois é, ainda a respeito do impasse do Campeonato Paulista aí, da segunda partida dentro da Neoquímica Arena, e a torcida do Corinthians ficou impedida, né, de poder frequentar os jogos aí no começo do Campeonato Paulista, no caso, pelo menos da estreia. E o Corinthians tá tentando, sim. Houve aí recentemente uma liberação, tanto que os ingressos estavam sendo vendidos já desde terça-feira. E agora o STJD entrou novamente aí derrubando praticamente a decisão aqui do TJD de São Paulo. E o Corinthians aí nos bastidores está tentando reverter ainda. Mas aguardemos as cenas dos próximos capítulos aí, tá bom? Boa.